excelente dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2025. Estamos ao vivo e hoje a gente repete a dose e faz o programa direto aqui do estúdio da EBC, montado no Centro de Convenções, aqui no encontro de novos prefeitos e prefeitas em Brasília. Participam da entrevista de hoje colegas de emissoras de rádios dos 4 cantos do país. Obrigada pela presença de vocês, colegas. E para quem está chegando agora, fique com a gente. Eu sou Karine Mello e hoje eu, meus colegas das rádios e a nossa ministra da Cultura, Margarete Menezes, te faremos companhia nessa próxima hora no Bom Dia, Ministra. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, uma emissora da empresa Brasil de Comunicação. Para você acompanhar essa entrevista, são muitos os caminhos. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV, no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos acompanhar pelo site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que a gente tem no ar, você acompanha as principais notícias do governo federal. Uma outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e ver toda a nossa programação ao vivo bem na palma da sua mão. Olha, hoje é o último dia de encontro dos novos prefeitos e prefeitas aqui em Brasília. E se você ainda não sabe que encontro é esse, eu te explico. Todos os prefeitos do país foram convidados a vir a Brasília para conhecer tudo que o governo federal tem de programas para apoiar aí esses gestores. Parece um feirão com os estandes dos ministérios para todo lado. A gente tem aí, aqui pertinho, a gente tem educação, saúde, segurança, enfim. Entre muitas outras coisas, os prefeitos têm aqui também o espaço prefeitar, que simula uma sala de situação e eles aprendem como, em diversas situações, podem recorrer ao governo federal. Claro que o Ministério da Cultura também tem um stand aqui, também está orientando os gestores sobre esses programas e é por isso que a gente tem aqui hoje a ministra Margarete Menezes para falar disso com a gente. Obrigada pela presença e bom dia, ministra. Bom dia, Karine, obrigada. Bom dia a todos aí que estão nos ouvindo, né? É um prazer estar aqui mais uma vez nesse programa maravilhoso que a gente dá informações sobre as ações que nós estamos fazendo no governo federal e, no meu caso, no Ministério da Cultura. Muito obrigada pelo convite. É isso, ministra, a gente que te agradece. E aí, ministra, eu já quero saber como é que o Ministério da Cultura está apoiando, então, as prefeituras, né? A gente tem aqui os municípios grandes, pequenos e todo mundo querendo levar a cultura, querendo, né, trazer atrativos para a cidade. Vamos falar um pouquinho disso já? Olha, vamos sim, porque realmente o ambiente cultural hoje, né, que nós estamos tendo no Brasil, depois desses 2 anos da volta do Ministério da Cultura, da religação de todo esse sistema, a gente chama Sistema Nacional de Cultura, são todas as prefeituras Sim. e os municipais e estaduais, né? É de um impacto muito grande as ações culturais chegando já efetivamente nos agentes culturais das cidades. Nós temos aí uma resposta muito bonita da Lei Paulo Gustavo, que 96% da lei foi executada, né? Então isso nós estamos vendo acontecer em filmes, em lançamento de livros, a gente anda pelo Brasil, vê as pessoas festejando isso, e esses novos prefeitos chegam nesses lugares, nessas novas prefeituras, alguns em continuidade, com esse ambiente novo também, né? A cultura, nesse momento, a gente tem o fomento. Antes a gente tinha a política, tinha as ações, mas não tínhamos um fomento direto do governo federal para as prefeituras e municípios, né? Então, municipais e estaduais. Então, hoje é um novo ambiente. E aí, o que o Ministério da Cultura vem oferecendo são todas essas políticas que têm capilaridade, política para chegar nas ações populares, como Cultura Viva, né? Nós temos aí também toda uma política de renovação na questão do audiovisual, essas conquistas novas, cotas de tela. Então, tudo isso estamos voltando a uma possibilidade de ter aí mais crescimento de acontecimentos culturais no Brasil inteiro, com essa visão de nacionalização das oportunidades, né? E isso, nós temos aqui o nosso stand oferecendo os nossos produtos e tem um produto que está fazendo o maior sucesso, que é o Movicels, né? O Movicels está o maior sucesso, assim, o pessoal levando, porque é um equipamento cultural sobre rodas, né? E chega em qualquer lugar, né? Além dos equipamentos outros que temos aí, as propostas,
prefeituras. Está sendo muito potente, né? Sendo muito, muito bons os encontros com os prefeitos e prefeitas com o Ministério da Cultura, sim. Já vou começar a chamar as rádios, ministro, mas já que a senhora falou do Movicel, vamos explicar o que é o Movicel já, de cara, para quem nunca ouviu falar ainda do Movicel, o que é? O Movicel é um equipamento cultural, porque no nosso estudo nós vimos aí que muitas cidades ainda não têm equipamentos culturais, né? Nós temos os CELs da Cultura, que são mais de 140, que serão instalados aí em várias cidades do Brasil, e temos aí para os Movicels, que são umas vans, onde nessas vans contém aí, eles podem fazer cinemas, tem uma pequena biblioteca, tem aí aqueles óculosinhos que o pessoal 3D entra na terceira dimensão, para escolas, para bairros também. Antes era só para cidades menores, mas agora a gente ampliou isso porque o apelo está sendo muito grande e agora são também para as escolas, para as prefeituras, para fazerem essa incursão, levar a cultura nesses bairros mais afastados, e está sendo um maior sucesso, sabe? É um equipamento bom, de muita qualidade, então pode fazer cinema na praça, onde chega, tem projetor, e isso tudo nesse momento onde a tecnologia, né, é a linguagem mais próxima dessa nova geração, tem sido de uma grande aceitação. E assim a gente faz a conexão aí também, proporcionando a lugares que nunca teve oportunidade de ter algum equipamento cultural. Já, né? Tem quantos carros? Já temos mais de... Tem esse número aí? Se alguém tiver, a gente vai procurar saber, mim, porque né, aqui mesmo foi um maior sucesso. Acho que deve pedir mais uns 300 aí pedidos aí, então que legal. Nós estamos está sendo muito bom. E então, as cidades que tem, nós temos algumas filmagens, o pessoal manda as imagens, né, como é que ele chega nas escolas, é uma coisa muito linda, né? Que legal. Então tem um carro aqui no estande do Ministério, exato. Tem um Movicel, então os prefeitos estão tendo essa oportunidade de conhecer, então, esse equipamento, né? Essa ferramenta do Ministério da Cultura, que está aí à disposição dos municípios. E a gente pretende fazer barcos também, tá? Que legal! Então, além de vans, em breve barcos. Teremos barcos também, levando a cultura para os lugares mais distantes do Brasil. Maravilha. Ministra, vamos começar então a rodar o país? Podemos sim, prazer. Então vamos embora. Então vamos à Rádio Nacional. Quem está com a gente lá é a Sayonara Moreno, e com ela a gente fala com a Rádio Nacional de Brasília, Amazônia, Alto Solimões. Sayo, um ótimo dia para você, bem-vinda. Oi, querida, bom dia para você, bom dia para a ministra Margarete. Ministra, a Karine já perguntou sobre essa questão do suporte para as prefeituras aí no Fórum dos Prefeitos, né? Agora eu queria falar sobre um assunto que a senhora provavelmente já imaginou que ia ser mencionado, é sobre a questão aí do desdobramento do que aconteceu na semana passada em Salvador, na Igreja de São Francisco, né? Que a gente sabe daquele trágico acidente que levou à morte de uma turista e feriu outras 6 pessoas. E a informação, inclusive, do próprio Ministério da Cultura, do IPHAN, é de que já tinha uma vistoria, inclusive, agendada, né? A partir de um alerta de algum funcionário, salvo engano. Depois disso, ministra, a gente sabe que o IPHAN fez outras vistorias na cidade, né, em outros equipamentos culturais, monumentos, principalmente museus e igrejas, e já tem até, inclusive, informação, gostaria até que a senhora confirmasse mesmo, que uma outra igreja em Salvador foi, inclusive, como é que a gente pode dizer, tá sem acesso, né, tá com visitação suspensa, justamente por risco de desabamento, de algum problema na estrutura, que pode oferecer risco para os turistas também. Se eu não me engano, Nossa Senhora da Boa Viagem, pode me corrigir se eu estiver errada. Então, ministra, como é que funcionou depois desse acidente, né? Como é que funcionou todo esse processo de vistoria do IPHAN? Isso está acontecendo ainda, se eu não me engano, começou essa semana, vai ser na capital Salvador, existem outras cidades que têm essa possibilidade de receber essa visitação do IPHAN para ver como é que estão as estruturas desses monumentos? Obrigada. Obrigada, viu? Sayonara, muito obrigada pela pergunta. Esse assunto é um assunto bastante importante da gente falar, né, e esclarecer alguns pontos, né? Primeiramente, é claro que todos nós lamentamos muito o que aconteceu, né, da perda da vida de uma pessoa, da Júlia. Eu tive a oportunidade de falar com o pai dela, expressar nossos sentimentos, né? Mas existe também, sim, o IPHAN, a partir desse momento, fez uma força-tarefa. São 10 pessoas foram mandadas para Salvador, né, em relação a essa emergência, mas é bom esclarecer algumas coisas sobre a questão do IPHAN, porque eu acho que até a gente não conhece muito como é que funciona. O patrimônio histórico, ele é cuidado por esse órgão desde 1937, né? Os tombamentos são feitos a partir de pedidos
das pessoas, pedidos das instituições para que a memória da história brasileira na questão do patrimônio não seja apagada por causa das intervenções que a gente vê as próprias cidades crescendo e tal. Então, o IPHAN, quando faz um tombamento, é a partir de análises de pessoas, de profissionais sobre isso, sobre o valor daquele patrimônio. E aí existem as responsabilidades de manter as reformas, de manter os restauros que existem, são das pessoas que são donos dos patrimônios, né? Então é importante as pessoas saberem que nem todas as coisas que são tombadas são patrimônios do IPHAN, são patrimônios do governo brasileiro. Essa história, o IPHAN existe há quase são 78 anos, né? Então tudo que nós temos de memória preservada é a partir dessa ação, de um atendimento a um apelo de tombamento. Existem aí as responsabilidades também de preservar aquilo que foi passado por uma reforma, por um restauro, dos entes também. Então essas responsabilidades, elas estão descritas, né? O Brasil, ao longo dessa história, ao longo da nossa história, tem um problema muito sério em relação a essa questão de preservação. Mas não é um problema localizado do IPHAN, é um problema também das cidades, dos estados, da própria sociedade, da gente também auxiliar nesta preservação, cada um também manter as suas responsabilidades. Infelizmente aconteceu esse incidente. Na nossa gestão, é importante que se diga também que assim que nós chegamos, que fizemos o levantamento do histórico, que não é só em Salvador, é um histórico amplo em vários lugares do Brasil, então nós conseguimos colocar a ação de restauro no PAC. São 740 milhões que estão sendo investidos no restauro de mais de 140 obras e mais 102 projetos em andamento. Eu estou falando isso porque nós temos aí essas informações todas trazidas pelo IPHAN e é uma coisa real. Agora, nós temos que entender de onde nós partimos, né? Então, existe esse histórico muito grande. Nós estamos, nessa questão de Salvador, tem uma força-tarefa lá. Já existia, inclusive, um investimento na igreja, né? Que assim que nós chegamos, que vimos a situação de 6 milhões em obras de restauros dentro da igreja, restauro do patrimônio da igreja, só que quando foi sinalizado, né, a questão do teto, que inclusive nem os próprios padres, eles inclusive falam isso, imaginavam que aquilo ia ceder, senão eles não iriam abrir a igreja, né? Então, e assim que foi sinalizado, eles deram entrada ao sinal. 2 dias depois, isso é o protocolo do registro, já tinha sido marcada a visita, né, dos técnicos do IPHAN à igreja de São Francisco. Então, infelizmente, aconteceu um desastre com uma fatalidade, isso nos comove a todos, mas estão havendo aí os levantamentos das perícias todas, né? E eu acho que a gente tem que ter um sentimento nosso, é muito delicado pelo fato de ter levado a vida da Júlia, mas nós, dentro do que cabe ao patrimônio histórico, em nome do presidente do IPHAN, Leandro Grassi, ele e toda a equipe do IPHAN de Salvador, da Bahia, estão aí debruçados para atender. Dentro desse aspecto, há muita coisa a ser feita no Brasil, né? Nós temos aí um histórico realmente muito grande em relação a essas questões, das responsabilidades todas para a gente conseguir preservar o nosso patrimônio histórico, material e imaterial. Ministra, só para a gente concluir a resposta para a Sayonara, há perspectiva de outra igreja em Salvador interditada? Está sendo feito um levantamento lá. Há perspectiva de acontecer coisas em vários lugares. Não é só uma coisa localizada de Salvador, mas é preciso entender que existe um histórico aí e que nossa gestão é que tem buscado se debruçar sobre isso também para dar continuidade a todas essas ações de restauros. É uma coisa muito grande, precisa ter realmente também um orçamento e principalmente a mão de obra, né? Porque é uma mão de obra que é especializada, tá? Nós pegamos um Ministério da Cultura em todas as outras organizações ligadas ao Ministério com um desmonte muito grande. Estamos trabalhando com 16% a menos de funcionários e isso reflete em todas as outras equipamentos que estão ligados ao Ministério da Cultura, na Fundação Palmares, no IPHAN, no IBRAM. Então, nós estamos ainda num processo também de reestruturação disso. Mas a todas as ações emergenciais
essenciais, necessárias que nós estamos fazendo, que nós temos, já estão em campo. Já tinha sido contratado, inclusive, um projeto para o restauro tanto da igreja como do pátio da igreja. Já estava em análise, a gente tinha pagado já 1.200.000 para isso. Então eu quero colocar aqui para as pessoas entenderem que por parte do IPHAN já haviam ações especialmente para essa igreja, que é um patrimônio da nossa cultura, é um patrimônio mundial. Maravilha. E me chama a atenção, a ministra Margarete Menezes diz aqui, então, que o fato do IPHAN certificar, tombar, né, um monumento, não quer dizer que seja de responsabilidade dele. Então, isso para mim até foi uma novidade, ministra. Vamos esclarecer. Tombamento alguém, ou a pessoa, chama atenção para aquele equipamento, que é um equipamento histórico. Então, os servidores vão lá, fazem a análise, veem se aquilo realmente merece ser tombado, e a partir desse momento ele passa por uma reforma, um restauro, se atende àquilo e passa a ter ali também algumas considerações. Aquele equipamento não pode ser agredido em relação a uma reforma grosseira que vai tirar as especificidades dela. Mas a responsabilidade de manter é quem recebe a ação do restauro. Maravilha. Ministra, vamos seguir então, vamos para Salvador, vamos lá para a sua terra, vamos lá para a Bahia, para o seu estado, porque a Band News FM está com a gente e quem está lá é a Maria Lorena Alves. Oi, Maria Lorena, ótimo dia para você, bem-vinda. Ó, seu microfone está fechado, Maria Lorena, vamos abrir o microfone? A gente não... Agora foi. Agora sim, vamos lá. Pronto. Bom dia a todos, bom dia, ministra, bom dia a todos que acompanham, nossos colegas também. Bom, eu queria voltar a falar desse assunto que a colega Sayonara puxou em relação aos imóveis tombados. O IPHAN ontem interditou 2 igrejas, para atualizar aqui. Foram as igrejas da Boa Viagem, da Cidade Baixa, que a ministra conhece bem, inclusive, e a da Nossa Senhora da Ajuda, na região central da cidade, justamente por problemas estruturais. Isso tudo acontecendo depois da morte da turista Júlia, a gente já citou aqui, que morreu depois do desabamento da igreja de São Francisco. A ministra falou que os imóveis tombados não necessariamente são responsabilidade do IPHAN, né? Todos os imóveis. Na semana passada, o presidente Lula esteve aqui em Salvador e disse que o tombamento, criticou essa questão do tombamento, só tombar por tombar, porque tem que ter um acompanhamento para evitar tragédias desse tipo. Em relação particular à situação da igreja de São Francisco, o Frei responsável já havia notificado o IPHAN alguns dias antes da tragédia. Mas a gente conversou até com advogados que representam a igreja e eles falaram que qualquer situação de estrutura, que fosse mexer em estrutura da igreja, o IPHAN precisa ser notificado e talvez a burocracia barre essas questões, essas atualizações, reformas, possíveis reformas nesses imóveis tombados. Como evitar, como fazer com que essa situação da burocracia não impeça ou não atrapalhe ou não atrase uma reforma que precisa fazer de uma forma mais urgente, já que algumas modificações precisam sim ser autorizadas pelo IPHAN. Olha, exatamente, isso é uma questão da dinâmica do patrimônio, da maneira como a coisa ela é prescrita, porque para haver uma intervenção é preciso ter uma análise mesmo, porque tem o material, tem toda essas especificidades que são contidas na maneira como o IPHAN foi criado. Isso é uma coisa do patrimônio. Agora, a questão de quando foi dado o alerta, e foram 2 dias, né? Ele fez a coisa, houve um protocolo, foi protocolado e já ele fez o padre solicitou na quinta-feira, na segunda, e na quinta-feira já estava lá pontuado, inclusive essa igreja, especialmente a igreja que tem uma grande atenção, não estou dizendo por mim, o próprio padre fala, da relação com o IPHAN em Salvador. E temos que também entender isso não é um histórico que começa agora.
Então, existe aí também toda uma situação. E a questão das especificidades é justamente por isso, porque se ele é para ser um patrimônio, ele tem essas considerações históricas, né? E as reformas são assim. É claro que quando o presidente fala, é daquele mesmo situação. Para você fazer o tombamento, você tem que ter o orçamento. Se você tem que ter o orçamento, então, assim, é melhor então que a coisa tombada passe a ser do Estado. Só que o Estado, nenhum governo no mundo inteiro não tem condição de passar a ser dono de tudo quanto é tombado. Não existe isso em lugar nenhum no mundo. Então, quando a gente vai para a Europa, que vê as coisas lá tombadas e tal, existe aí responsabilidades que são do Estado, do proprietário e também do próprios cidades e estados que se beneficiam também com equipamentos tombados. Então, temos aí também que talvez rever essa legislação, ou melhorar ou ampliar, porque isso também se faz com o tempo, né? Para que a gente consiga realmente dar conta dessas maravilhas que temos em todos os lugares, né? Então, tem muitos lugares precisando. Como eu falei, a nossa gestão nesse PAC, temos 740 milhões investidos em restauros, né? E é claro que deve haver outras igrejas, inclusive com essas urgências mesmo, né? Não dá para a gente ter esse radar. E quem é que faz quem é que acende essa luzinha? É justamente os proprietários que dizem, olha, está precisando. Então, é preciso aí, nesse momento, a gente ter um pouco de calma, né? Porque quando acontece uma tragédia como essa, e quando leva a vida de uma pessoa especialmente, mas quando acontece, como a igreja de Notre Dame pegou fogo lá, em Paris. Nós tivemos aqui incêndio do teatro da Biblioteca Nacional. Isso é uma coisa proposital? Isso às vezes tem esses acontecimentos que fica fora da nossa, né, 2 dias apenas, né, de quando foi feita a queixa, de quando já ia as pessoas dos servidores do IPHAN irem olhar. Então ninguém vai prever, inclusive se houvesse uma sinalização mais pesada sobre isso, a própria igreja teria que ter fechado as portas, né? Então são vários aspectos aí que a gente tem que considerar. Infelizmente é uma tragédia que nos abala a todos, e nós dentro do IPHAN tem tomado aí as providências necessárias para que não venha a acontecer mais nenhuma outra tragédia dessa dimensão, que a vida humana para nós é a coisa mais preciosa que existe. Este é o Bom Dia Ministra, hoje transmitido aqui do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, direto aqui do Centro de Convenções em Brasília. Ministra, a gente sai de Salvador e vai lá para Manaus, vamos lá ao Amazonas, vamos falar com a radiodifusora do Amazonas. Quem está com a gente é a Rosiane Carvalho. Oi, Rosiane, bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra Margarete Menezes. Ministra, em 2019, o tema da redação do Enem foi democratização do acesso ao cinema. No estado mais indígena do Brasil, as salas de cinema estão concentradas em Manaus. Só o município de Manacapuru, na região metropolitana, tem uma sala de cinema no interior. E os estudantes do maior bairro indígena urbano, o Parque das Tribos, aqui em Manaus, fizeram a prova sem nunca terem entrado numa sala de cinema. Esta semana, inclusive, a indígena Thais Cocama, outros indígenas conseguiram ali com recursos muito complicados e uma estrutura complicada também, mas conseguiram finalmente abrir uma sala de acesso aos cinemas para os indígenas nessa área periférica de Manaus. Nós vivemos aqui na cidade que abriga um dos maiores parques industriais do país, com faturamento de 200 bilhões por ano. Em que pese a iniciativa da Rouanet Norte na sua gestão, os incentivos para estimular a cadeia produtiva e o acesso democrático a ela no Norte ainda estão aquém da diversidade e da realidade desta região. Então, eu lhe pergunto como estimular essa cadeia produtiva e o acesso democrático à cultura do Norte, ministra. Obrigada, Rosiane. Rosiane, obrigado. Aproveitar e mandar um abraço aí a todo esse povo manauara, todo o povo aí da Amazonas. É um prazer poder falar com vocês. É o que nós estamos fazendo. Rosiane, tá? Porque o levantamento que nós fizemos aqui, quando chegamos no Ministério, nessa nossa gestão, é que uma grande concentração do histórico das leis de incentivo eram muito centralizadas na região sudeste, especialmente no Rio de Janeiro e São Paulo. Isso é o histórico no IPHAN, isso é o histórico geral
da aplicação do fomento no Brasil. Então, nós estamos fazendo um movimento para a reparação disso. E a primeira coisa que nós fizemos em relação à lei de incentivo, que é a Lei Rouanet, que é uma lei que existe aí, as pessoas não entendem direito o valor da Lei Rouanet, mas ela que é assim, uma grande ferramenta, né, de dar possibilidades e oportunidades para muitas pessoas. Só que não chegava. Na região norte, por exemplo, tinha estados aí que tinha 0 de Lei Rouanet. Então, nós fizemos aí o nosso primeiro movimento de requalificação da lei de incentivo do Lei Rouanet, fazendo o Rouanet Norte. Foram 25 milhões que nós levamos junto com as empresas estatais para serem captados e serem executados na região norte. Isso foi uma surpresa enorme, porque tinha gente que duvidava que a região norte pudesse ter essa, e graças a Deus foi muito bem atendido. Fizemos também um pedido também a uma política de nacionalização através das estatais. A Petrobras fez pela primeira vez um investimento de 250 milhões, distribuindo 15% para cada região do Brasil, né? As nossas políticas em relação ao investimento no audiovisual, a própria lei Paulo Gustavo, que foi executada no Brasil inteiro, foram 97% das cidades e 100% dos estados, e agora nós teremos aí uma sequência desse investimento direto, transferência direta do Ministério da Cultura, do governo federal para o governo estadual e governo municipal, através da lei Aldir Blanc, que vai até 2027. Isso dá para todas as cidades que estão ligadas ao Sistema Nacional de Cultura se organizarem, institucionarem seu fundo de cultura, seu conselho cultural, seu plano de cultura para fazer a execução. Nós estamos abrindo, inclusive inauguramos, né, o primeiro cinema indígena, e assim também vamos proceder continuando fazendo investimentos para que cheguem a todo o Brasil. E com certeza a região norte, nesse momento, tem aí um diferencial, um percentual imenso de diferença de investimentos, né? Então, nesse momento, nós estamos com esse acolhimento, inclusive fazendo coisas pareadas com o Ministério da nossa querida ministra Sônia Guajajara. Nós queremos ver a cultura dos povos originários também acontecer em todo o Brasil. Então, nos aguarde aí, porque temos muito a fazer. E esse ano também a região norte está muito forte, né? Vem a COP aí também. Tudo isso vai trazer mais ações culturais e potencializar mais ações culturais para os nossos povos indígenas, para esses grandes artistas que nós estamos vendo aí, dando uma contribuição linda, né, de memória, de preservação de memória para todos nós, e não só brasileiros, mas também internacionalmente também. A cultura, o que tem feito aí os artistas, trazendo essa linguagem, fazendo o Brasil reconhecer a cultura original, né? Aliás, ministro, ontem a gente estava com o ministro Jader Filho aqui, e ele estava dando as notícias para a gente lá do Pará, que Belém está em obras para receber a COP em novembro. E eu dizia para ele, falei assim, olha, o Rio de Janeiro costuma ser o cartão postal do Brasil para o mundo, né? Eu falei, eu quero saber o que vai virar ali Belém, a região norte inteira, depois que a COP for realizada lá, né, ministro? A gente vai descentralizar isso de uma vez por todas. E eu acho que a região norte vai ser alçada a um outro patamar depois da COP, não é isso? Com certeza, e essa questão da linguagem do audiovisual, né, para os artistas que têm essa veia, né, indígena, é muito interessante, né, porque eles conseguem captar as imagens de outra perspectiva maravilhosa. Isso está sendo muito bom para nós, né? Inclusive tem, falando de tombamento, né, o Teatro de Manaus aí está também Teatro Amazonas, né, está sendo aí está na lista, né, de possibilidades de serem tombados, porque é uma coisa linda aquele teatro, né? E tem aí um benefício, e tem também aí as responsabilidades da gente manter o Estado, a cidade. Todo mundo agora tem que entender que todos têm responsabilidades pelo patrimônio. Verdade, Teatro Amazonas lindo, vale a pena conhecer, cartão postal lá dos manauaras. Ministra, vamos então para o Rio de Janeiro, vamos lá para a Rádio Catedral. Quem está com a gente é o Carlos Eduardo Bittencourt. Oi, Carlos, bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, ministra. Ministra, o governo passado considerava os artistas, né, o pessoal da cultura, praticamente como se fossem inimigos número 1 do país. E eu queria saber como é que a senhora encontrou a cultura quando tomou posse do Ministério.
Olha, essa era uma coisa assim que nos magoava muito, né? Aí eu falando um pouco como artista, né, de você ver as pessoas que estavam na secretaria que deveria cuidar da cultura atacando o setor, né? Atacando com uma visão totalmente deturpada sobre isso, né? Se a gente for ver bem a contribuição que a arte e a cultura têm na nossa história, na sociedade, na representatividade dessa nação tão diversa, né, com uma expressão cultural tão forte, né? Então, aquilo nos machucava muito. Nós encontramos o Ministério da Cultura que não tinha... Outra coisa também importante dizer é que não existia Ministério da Cultura, estava desmontado, existia a Secretaria, e é muito pouco também. É difícil você tomar conta de uma cultura de um país do tamanho do Brasil numa secretaria, não tem como, né? Então, quando nós chegamos aqui, o Ministério estava desmontado, esse Ministério que completa 40 anos esse ano, com a estrutura, como se fosse uma casa com os esteios, sem paredes, sem móveis dentro. Foi assim que nós encontramos o Ministério da Cultura. Então, tudo isso que nós estamos fazendo para chegar até hoje, teve que passar por remontagem de toda a estrutura interna do Ministério, dos conselhos, reconectar a comunicação com os estados, com os municípios, voltar às políticas importantes como política cultura viva, o audiovisual, a recuperar a cota de tela que nós tínhamos perdido, a proeminência de cota de tela no Brasil, investimentos no cinema, investimentos em todas essas áreas importantes que um país com uma cultura que o Brasil tem precisa preservar e precisa cuidar. Então foi muito duro esse primeiro momento, não tínhamos o CPF do Ministério, né? Mas esse ano o Ministério da Cultura completando 40 anos, a gente pode observar de 2 anos para cá a evolução do acontecimento cultural, né? Nós hoje somos aí notícias nos jornais, tem sempre alguma notícia sobre cultura acontecendo, né? A cultura é a alma do nosso país. Ela é diversa, ela é diferente, cada estado tem a sua dinâmica e nós temos buscado cuidar disso também respeitando as dinâmicas de cada estado. Não existe essa coisa de o Ministério da Cultura tirou dinheiro do Sudeste e levou. Não existe isso. Muito pelo contrário, em todas as regiões aumentaram percentual pelo menos do mínimo de 30% que aumentou na região Sudeste dos investimentos na cultura nessa nossa gestão, nesses nossos 2 anos. Então, nós estamos num momento totalmente diferenciado. Foi difícil. A gente agradece especialmente aos servidores que naquele momento seguraram o que restava, né, para segurar, e nós conseguimos aí dar uma virada, graças também a esse presidente Lula, que acredita na cultura, investe, defende. Isso é uma coisa muito bonita. Ministra, nesses 3 dias aqui de encontro de novos prefeitos e prefeitas, o Canal Gov se transferiu para cá, a EBC também, né? Todos nós estamos trabalhando daqui, e a Rádio Gov conversou aí com vários prefeitos. E temos perguntas de prefeitos também. Vamos responder, ministra? Sim, claro. Então vamos lá, olha, tenho aqui, o Diego Freitas, que é o nosso coordenador da Rádio Gov, trouxe a pergunta do prefeito de Campo Florido, em Minas Gerais, Alisson Eduardo da Silva. Diz que a Lei Paulo Gustavo chegou ao município, que possui várias festas tradicionais, e quer saber se existe alguma forma de conseguir recursos para manter esses eventos culturais, como Folia de Reis, cavalgadas e eventos de tradição mineira. Com certeza. Nós estamos aí com a continuidade, né, dessas ações através da política Aldir Blanc, né, que dá continuidade desse fomento direto, e assim também as prefeituras podem fazer uma programação continuada, né? Além do que a gente quer também desenvolver nas prefeituras o hábito da própria prefeitura também ter o seu fundo de cultura, né? É importante que também o município tenha também um fundo de cultura. Então nós estamos aí fazendo uma orientação no próprio Ministério, tem uma diretoria que faz a orientação dessas partes técnicas que as prefeituras precisam se organizar também, as prefeituras pequenas. Ela precisa ter o fundo de cultura, fazer o seu conselho de cultura e ter também o plano de cultura. Tudo isso o Ministério orienta, e a partir desse momento ela tem esse fluxo direto da Lei Aldir Blanc, né? E com a Lei Aldir Blanc prevê um percentual para a cultura viva, que são os pontos e pontões de cultura que trabalham justamente com a cultura popular. Então por isso que eu digo que hoje nós temos um ambiente diferente do investimento na cultura no Brasil, e é um momento que a gente tem que se apropriar disso, né? E fazer esses investimentos, porque quando aquele artista local se sente prestigiado pela prefeitura, ele tem ali o que ele precisa para poder realizar a ação cultural dele, a cidade ganha,
porque aquela ação cultural gera ali uma circulação de renda e gera principalmente uma coisa, né? Você minha cidade tem um artista, minha cidade tem um festival, minha cidade tem uma feira de livros, então tudo isso muda o aspecto do se sentir bem, né? A cidade vai ganhar aí cada vez mais a sua identidade a partir do acontecimento cultural dos seus artistas, e quem sabe daqui a pouco esse artista aparece na televisão, daqui a pouco ele já está sendo chamado para participar de outros festivais. A gente cria aí uma circulação de novos talentos, né? Importante dizer também. Então tudo isso é possível a partir desses investimentos, a partir da lei Aldir Blanc. Com certeza. Então, dessa pergunta de Minas Gerais, a gente segue com as rádios aqui. A gente vai lá para a Rádio Sagres, lá em Goiânia. A Jéssica Dias está com a gente. Oi, Jéssica, bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra, e a todos. Bom, ministra, falando aqui da minha região, Goiás executou 100% dos recursos federais para a cultura, destaque para o audiovisual. No entanto, quando a gente observa melhor, a gente consegue ver que a maior parte desses investimentos está concentrada em Goiânia, Aparecida, Anápolis, que são essas duas cidades bem centralizadas, próximas à capital. Queria saber quais as estratégias que o Ministério pode adotar para descentralizar esses recursos e fortalecer também a produção cultural em municípios menores, que tem também uma rica identidade cultural, por exemplo, o Catalão, aqui na região sudeste do estado, que tem ali uma identidade muito forte com a congada, Formosa, com uma cena muito forte teatral, também artesanal. Quais estratégias para tentar descentralizar esses recursos e atender também a essa identidade cultural das cidades do interior? Olha, nós estamos tendo pela primeira, inclusive essas cidades pequenas também, elas têm o seu percentual nas leis Aldir Blanc, na lei Paulo Gustavo já, a lei Aldir Blanc, e as cidades elas recebem de acordo com seus percentuais de habitantes, né? Então, é dessa forma. Mas tem também uma outra prerrogativa que nós conseguimos preservar, é que a capital, que recebe um volume maior, ela também tem a obrigação de apoiar as cidades pequenas, né? Então, existe também aí agora a questão também de diálogo entre as cidades pequenas, com também a Secretaria Estadual, né? E todas as outras coisas que temos aí das políticas do Ministério. Por exemplo, né? Nós abrimos aqui, eu recebi aqui a informação em relação às salas de cinema. Nós abrimos 94 novas salas de cinemas nos últimos 2 anos, né? E nós queremos abrir salas de cinema justamente nas cidades que não têm. Então, é uma coisa bacana entrar em contato, a Prefeitura entrar em contato com o Ministério, com a Secretaria de Audiovisual, com a Ancine. A gente vê através dos pedidos aí, onde é que a gente pode atender. Nós estamos aí, esse ano teremos mais 40 e para o ano 2026 mais 60 novas salas de cinema. Que a gente identificou o seguinte, as pessoas estão brigando por cinema, e não tinha sala de cinema, né? Então, os cineclubes, vamos fazer ações também com as universidades, e temos também os comitês de cultura, que são nossos agentes culturais, justamente para fazer com que essas políticas cheguem a essas pequenas cidades. Então, nós estamos alerta, é um trabalho gigante, mas nós estamos chegando, todos os estados têm também os comitês de cultura, têm representação do Ministério, para justamente levar as informações, chegar a essas cidades, a gente conhecer também as manifestações culturais dessas cidades pequenas, porque o nosso interesse é justamente fazer também com que essas cidades pequenas tenham o seu acontecimento cultural. Ministra, a senhora está falando aí do aumento de salas de cinema, um aumento muito significativo aí pelo país, e aí eu não posso deixar de perguntar, em pleno carnaval teremos aí o anúncio do Oscar, né? Ainda estou aqui, Fernanda Torres, aí fantasia de carnaval em todos os camelôs, em todas as lojas, isso, né? Do Oscar, e eu queria saber se bateu no Ministério da Cultura alguma onda, ainda estou aqui, de pedido de recurso, ou se não chega a ter esse reflexo, mas queria saber qual o reflexo do filme, né, diante dessa comoção, desse movimento que está sendo feito aí em torno do filme, ministra? Não, esse filme Ainda Estou Aqui não teve investimentos, né, da Lei Rouanet, foi um filme que foi feito independente, mas tem um efeito sim da seguinte forma, né, é o cinema brasileiro, né, e o cinema brasileiro, ao longo da sua existência, tudo que foi criado dentro do cinema para apoiar o cinema brasileiro, sempre teve um forte apoio também. É claro, qualquer governo apoia o seu cinema. Por quê? Por que ele apoia? Porque o cinema é uma
uma maneira, né? Os filmes é uma maneira de você mostrar a cultura, de você falar do nosso povo, né? Esse filme tem virado a chave aí. Tivemos no passado alguns momentos também, mas nunca dessa magnitude, e isso abre portas para outros filmes brasileiros, né? Nós estamos vendo aqui agora, no caso da volta do investimento no cinema brasileiro, o Ministério da Cultura voltou com um investimento de volume imenso, né? Nos 2 primeiros anos foram quase 4 bilhões, agora nós fizemos uma chamada de coprodução, né, com outros países, produções de outros países com produções brasileiras, né? Tivemos um atendimento aí, foram 72 filmes que virão aí futuramente dessas colaborações com 22 países, né? Então tudo isso é uma maneira da gente colocar e aproveitar. Nessa questão, nós estamos aí agora lutando muito por uma coisa que está todo mundo apelando e é muito importante, que é a questão do VOD. O VOD significa assegurar os direitos, né, dos produtores e dos artistas brasileiros nas plataformas, né? Então isso ainda não existe. A gente tem assim a Condecine, né, que é um imposto que se paga, mas são as radiodifusoras na questão das televisões, né? Mas ainda não existe na questão dos streams. E isso é uma luta no mundo inteiro. Então nós estamos também, porque esse dinheiro é desse dinheiro que vem, desse imposto, da Condecine, que se investe no cinema. Então nós estamos aí num ambiente totalmente também novo nessa situação e queremos sim fazer uma regulamentação que seja boa para que volte mais investimentos, para potencializar mais ainda a nossa indústria cinematográfica. Sem dúvida, a ministra está falando VOD, para você que nos ouve e nos acompanha pela TV, ministra, VOD, Video on Demand, né? Então a gente está falando desses vídeos por demanda que ficam à disposição aí nessas plataformas todas que a gente assina para assistir esses vídeos em casa. Então esses vídeos, eles vão para essas plataformas e as plataformas não pagam... não estão recolhendo ainda, não estão, né, dando o recolhimento, né? Nós estamos falando de uma indústria, né? Toda indústria tem esse retorno para que a gente possa injetar na própria indústria, né? Então esse dinheiro, o pessoal fala, mas bilhões no cinema, de onde vem isso? Esse dinheiro vem do recolhimento já do próprio setor, né? Quem paga isso são as radiodifusoras, seja de televisão, as telefonias, né? As telefônicas todas pagam. Então é desse dinheiro que vem, que é uma coisa benéfica, né? Que o cinema, ele não vai sozinho na tela, ele vai com música, vai com cenário, vai com... Cada vez que a gente termina um filme que vê aquela lista que sobe ali, são pessoas que estão trabalhando, então gera emprego, né? Muda a vida da gente, dá um up, né? Todo mundo aí está sentindo esse up aí da Ainda Estou Aqui. Então é benefício. Investir em cultura é benefício. Para cada R$1 que se investe em cultura, volta R$1,60. Isso retorna, o investimento em cultura retorna para os cofres públicos e ainda também gera desenvolvimento, emancipação, oportunidade, né, da gente mudar a nossa vida. Eu sou fruto disso, né? Eu sou fruto de uma oportunidade que eu tive de ter aula de teatro na escola, minha família, meu avô tocava violão e tal, e a música me fez assim, eu também cuidei bem, né, do que eu recebi, também tem esse lado, né? E aí eu estou aqui. Ainda está aqui, né, ministra? É isso aí. Então vamos ver se os streamings aí vão, né, o governo está estudando a possibilidade de dividir o pão, né, ministra? Vamos dizer assim, exato, né? Dividir de uma maneira justa. De uma maneira justa para que todos do setor ganhem com isso também. Já que a gente está falando de cinema, vamos lá para a Rádio Paiquerê, lá em Londrina, porque o Lino Ramos mandou uma pergunta para a gente, ministra, que tem a ver com cinema. Vamos ouvir. Bom dia, ministra. Tudo bem? Eu gostaria de saber como será, na prática, a aplicação das cotas de tela nos cinemas para não soar como uma imposição. E de que maneira o Sistema Nacional de Cultura pode dar chance para quem não tem condições sequer de desenvolver um projeto cultural. Bom dia. Bom dia. Lino, né? Até, desculpa, eu não estou repetindo os nomes aí dos jornalistas, as pessoas estão me perguntando, tá? Uma saudação a todos. Lino, essa questão da cota de tela, ela é muito importante, não é como uma imposição, né? Mas é uma proteção, é uma maneira de você abrir um canal, né, de proeminência para as obras cinematográficas brasileiras, porque como as plataformas, como existe uma força muito grande dos filmes que vêm internacionais, eles têm um investimento
investimento muito forte, né? Então, a gente fica, se o governo não criar algum nível de proteção para que exista os horários especiais também para a programação nacional, né? Então, nós ficamos aí, nós perdemos espaço. E nós estamos falando de cinemas dentro do Brasil e é preciso também que haja uma proteção à produção nacional. Isso acontece em todos os lugares, em todos os países, né? Então, é uma proteção natural, né, da cultura, da produção nacional, porque o que nós perdemos também com a falta da cota de tela, o cinema, tem as análises, né, de mostrar como caiu a presença de filmes brasileiros nos cinemas. A pandemia impactou, mas também a perda da cota de tela impactou. E aquele primeiro levante do cinema brasileiro, do sucesso do cinema brasileiro alguns anos atrás, tem a ver com a cota de tela, tem a ver da gente reservar espaço para as nossas produções. Então é nesse sentido, né? Agora, tem aí a competência também da qualidade da produção. Isso aí cabe, né, aos produtores, às pessoas, os diretores, que para fazerem aí a arte acontecer e nos impactar. Isso aí é um outro movimento. Mas cabe, a cota de tela é importante. Isso que nós estamos recuperando agora, o cinema brasileiro, vários filmes fazendo já aí algum sucesso, algum movimento, tem a ver com a cota de tela. É uma reserva que todos os países têm e nós também temos que ter a nossa reserva, né? E outra pergunta que você fez sobre a questão da... desculpa, eu esqueci a segunda parte da pergunta. Ele pergunta se... Para incentivo para quem ele falou que muita gente não tem condição nem de fazer o projeto, né? E aí como é que essa pessoa consegue o incentivo cultural? A senhora até já adiantou aqui que o Ministério ajuda, né? Dá um suporte. Nós temos sim a Secretaria do Audiovisual, a secretária Joelma, né? Na secretaria tem lá a orientação de como as pessoas podem também recorrer a esses suportes, né, para primeiras produções. No plano anual de investimentos que nós lançamos agora, tem aporte para primeiras produções. Então, essas chamadas também estão sendo feitas, né? Agora, a questão também que o cinema, ela é uma arte que ela requer aí um pouco mais de amadurecimento, né? Então, essa batalha, eu acho que todo artista também, toda expressão artística, logo no começo, essa opção por você engrenar numa profissão, ela tem esse corre, e é um corre importante do amadurecimento. Não é a falta de oportunidade, mas é você fazer o passo a passo, né? Se preparar, buscar cursos. O Ministério da Cultura tem promovido alguns cursos, inclusive temos uma plataforma, uma escola de plataforma chamada Escute, né? Que é uma plataforma hoje que tem mais de 1 milhão de acessos, né? Que é uma plataforma de formação de vários cursos de maneira virtual, mas que aí tem servido aí para muita gente, tanto na questão para áreas técnicas como também para a gestão. Até foi importante você fazer essa pergunta, que está me dando a oportunidade de falar sobre isso, né? O Ministério da Cultura tem uma escola virtual, a escola Solano Trindade, né? E temos aí a Escute, uma plataforma que está sendo muito procurada, com muita qualidade. Então, é uma maneira, mas é isso. E outra coisa também importante dessa pergunta, Nilo, é que também nós fizemos aí com o Ministério da Educação a volta dos ensinos de arte também nas escolas, né? Nós estamos aí junto com o ministro Camilo, é uma ação importante, esse resgate. Então, são ações que, somando aí, começa a abrir oportunidades aí para pessoas que estão começando, buscando, né, a sua formação nas áreas artísticas. Sem dúvida. Enquanto a senhora falava, está aí na sua tela o site da Escola de Cultura, escute.cultura.gov.br. Vá lá, então, se você é grande, se você é pequeno, se você tem dúvida, procure lá o Ministério da Cultura para ter esse suporte aí também, que está a equipe lá, o time lá da ministra Margarete está preparado para ajudar, não é isso, ministra? É isso. Vamos aqui, ministra, de perguntas de prefeitos. Financiamento para a cultura religiosa. Isalta Gama, prefeita de Ibirajuba, lá em Pernambuco, município de pouco mais de 7 mil habitantes. Diz que criou a Secretaria de Cultura e gostaria de saber quais são as linhas de financiamento do Ministério para ingressar o município na rota de cultura religiosa.
Olha, o Ministério da Cultura não elege culturas, né? A gente tem as políticas que nós temos para todas as culturas, né? Então, muito pelo contrário, na nossa questão, assim, existe hoje na nossa instrução normativa, né, que é possível também fazer agora como arte, entra como artes sacras, né? Então, antes já existia o Ministério da Cultura no histórico da lei de incentivo, sempre prestigiou festivais, gospel. Então, nós trabalhamos com o aspecto da artístico, não é? Arte como um todo. Então, no caso, a própria prefeitura pode fazer aí a promoção de festivais, né? Ele que faz, as chamadas são das prefeituras, né? Das prefeituras, dos gestores, né? A gente vê a cultura brasileira, né, como a missão do Ministério é ampliar e fortalecer todas as manifestações culturais, né? E também, isso é muito importante dizer, não existe nenhuma coisa que proíba fazer um investimento ou um festival gospel, escrever o festival para a Lei Rouanet, para a captação de recursos. A performance é a mesma, não tem nenhum tipo de... A gente não julga por esse lado, né? Se é cultura religiosa, se é cultura popular, se é cultura... O importante que a gente faz é analisar os projetos. Então, as pessoas escrevem os projetos, por exemplo, para a Lei Rouanet, ele passa por análise, né? Se as análises estiverem todas corretas e tal, ele recebe o aval para fazer a captação. Isso são as leis, a Lei Rouanet, lei de incentivo. E está aberto a toda festival, a cinema, tudo isso passa por lá. Na questão também dos investimentos da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc, pode apoiar, a Prefeitura pode fazer apoio, sim, né, a projetos de gospel, né, tranquilamente, como de outras religiões também. Então, todas têm aí, da nossa parte, acesso e direitos, né, que é um direito do cidadão, das cidadãs, terem acesso ao fomento cultural. Então, o Ministério da Cultura está aberto. Inclusive, temos recebido várias pessoas aí da linguagem gospel, né, justamente, e nós estamos aí buscando apoiar a todos, e são artistas maravilhosos, tem uma mensagem bonita que traz amor, paz, tranquilidade, e a gente está precisando muito fomentar essa compreensão, né, e também o país é um país laico, que todas as religiões têm a sua liberdade de se manifestarem também, e é muito importante a gente fazer essa pontuação, né? O Ministério da Cultura não discrimina religião nenhuma, principalmente a religião gospel, né? Este é o Bom Dia Ministra, hoje transmitido aqui do encontro de novos prefeitos e prefeitas que ocorre em Brasília. A gente está com ela aqui, e para fechar esse nosso primeiro giro com rádios, a gente vai chamar a ministra, a Rádio TV Metropolitana, lá de Piracicaba, São Paulo, participa pela primeira vez aqui com a gente, o Danilo Teles. Bem-vindo, Danilo, um ótimo dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministra, bom dia a todos que nos acompanham. Ministra, muito se fala das leis de incentivo, né? Inclusive as pessoas acabam distorcendo e até levam isso para o âmbito político. Ministra, a Lei Rouanet, todos nós sabemos que é da década de 90, né? Essa lei de incentivo, né? Renúncia fiscal. E agora, Aldir Blanc e também Paulo Gustavo. Ministra, eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho mais se o Ministério da Senhora está fazendo um trabalho em relação à comunicação para informar a população, e esse encontro com os prefeitos aí em Brasília, quais foram ou qual é a demanda mais pedida aí pelos prefeitos? Bom dia para a senhora, obrigado pela participação também com vocês aí direto de Piracicaba, interior de São Paulo. Opa, muito obrigada, viu, Paulo? Um abraço aí a você também, a todo o povo de Piracicaba, todo o povo paulista, né? Olha, isso que você falou é uma realidade, né? Na verdade, aumentou o investimento em todas as regiões, Danilo, desculpa, em todas as regiões do Brasil, e inclusive na região sudeste, né? O aumento de 30%. Então, porque haviam aí umas críticas dizendo que o Ministério da Cultura descentralizou. Não descentralizou. Eu até mudei essa palavra. Gente, vamos mudar essa palavra de descentralizar. Nós estamos nacionalizando, nós estamos ampliando o fomento para que chegue a todas as regiões. E a lei Rouanet, né, que é a lei de incentivo, é uma lei muito especial, tem 33 anos. Isso que você falou é incrível, porque assim, inclusive, se nós formos falar em São Paulo, vários equipamentos culturais, orquestras, grupos de balés, né, festivais, tem o incentivo da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo,
Desculpa, da Lei Rouanet, né? E chegou também para São Paulo, foi um montante muito grande, tanto da Lei Paulo Gustavo, como da lei, eu pedi até aqui os números, da Lei Aldir Blanc. Então, nós estamos injetando, as cidades, Piracicaba tem o seu percentual, todas as cidades têm o seu percentual, para que a gente entenda que isso pertence ao setor cultural. Então, pela primeira vez na história do Brasil, nós estamos tendo um fomento tão direto, de uma maneira tão potente, para que os agentes culturais façam acontecer as suas obras e para que o povo brasileiro tenha acesso, né? O percentual do Ministério da Cultura, né, do nosso investimento é o menor percentual que o governo aplica na divisão aí desse orçamento, né? Mas a gente faz muita coisa com esse investimento, porque o maior ativo do investimento cultural é o ser humano. Então, é a nossa massa primordial, primeira, né? Esse dinheiro chega na mão de alguém e aí aquela pessoa transforma a sua vida. Então, todas as cidades hoje têm agora a oportunidade, com a Lei Aldir Blanc, tendo acesso a essa mobilização nacional para a Lei Rouanet, para fazer acontecer a cultura nas suas cidades. Ministra, vamos aproveitar que a gente está aqui no encontro de novos prefeitos e prefeitas. Vou fazer uma perguntinha aqui do Pedro Pugliese. Ele é embaixador do Fórum Internacional de Municípios do BRICS no Brasil. Ele quer ouvir da ministra Margarete Menezes sobre o papel da cultura na conexão dos países do BRICS e como a cultura pode ajudar a ampliar a relação entre os países e, consequentemente, alavancar aí possíveis negócios e cooperação. Olha, muito boa essa pergunta. Como é o nome dele? Pedro Pugliese. Muito obrigado, tá? A pergunta. O Brasil esse ano está aí presidindo, né, o BRICS, né? E na área da cultura também, eu estive na Rússia para a reunião dos BRICS, né? E nós estamos aí fazendo uma ação de potencializar a economia criativa, né? É uma coisa que nós queremos aí fazer circular, porque a economia criativa das indústrias culturais no mundo representa 6% do produto interno bruto mundial. Então, nessa questão dos BRICS, nós temos aí, todos os países têm as suas manifestações, têm a sua potência cultural também, e é uma maneira da gente fazer com que, criando uma política de apoio ao fomento, né, nós estamos fortalecendo a economia criativa das indústrias culturais. No nosso caso, no Brasil, nós estamos reestruturando essa política, fortalecendo. Todo esse fomento tem a ver com essa política, né, para fortalecer a economia criativa e, com certeza, as culturas dos países, a cultura é como se fosse assim, um trânsito sem fronteiras, né? A gente consegue aplaudir, ver e apreciar culturas diferenciadas. Eu acho que esse circuito vai fortalecer mais ainda, né, o BRICS, porque através da cultura a gente consegue estimular também esse trânsito da gente conhecer esses países, né? Então nós estamos aí trabalhando mais focado na questão da economia criativa e a partir dessa presidência do Brasil nós vamos desenvolver essa política dentro do BRICS. BRICS no Brasil esse ano também, pois né, ministra? A gente tem o BRICS em julho e a COP, que é a Conferência do Clima, em novembro. Karine, eu tenho falado isso, né? Que desde 2023, desde a volta do presidente Lula, o Brasil voltou a um protagonismo internacional muito grande, porque em 2023 nós presidimos o Mercosul. Então, em 2024 nós presidimos o G20. Agora nós estamos com a COP e tem o BRICS. Então, tudo isso, existe uma oportunidade para o Brasil fantástica, tanto que na questão do mercado mesmo, né, são mais de 300 novos mercados que o Brasil abriu com isso, né? Então, é o governo brasileiro. E nós brasileiros temos que entender que quando se fala em governo brasileiro, estamos falando de potencializar a nós. Então, existe aí uma coisa acontecendo com o país, né, esse protagonismo internacional, que é positivo para o Brasil em relação à economia, porque às vezes as pessoas não conseguem perceber, né? Porque existe uma crise, mas está tendo investimento, mas o que é isso? É essa ascensão do Brasil internacional que está fazendo aí um contraponto, né? Eu acho que quando a gente conseguir entender
essa força que o nosso país tem, né, como uma potência mundial que ele é, né, nós vamos poder tirar melhor proveito dessa oportunidade. Então, nesse momento, o Brasil está em franca ascensão internacional e sendo aceito de uma maneira fantástica. Nós vimos aqui durante o G20, vieram todos os presidentes de todos os países, né? Só faltou o presidente da Rússia, mas estava aqui o presidente dos Estados Unidos, o presidente da China, o presidente... Então, isso é uma sinalização. Nem todo país tem esse magnetismo, né? Sem dúvida. Então, e também o Brasil requalificou o G20, porque colocamos lá o G20 social e lançamos uma campanha contra a fome mundial, que é a Aliança contra a Fome e a Pobreza. Aquele festival foi uma maneira de chamar a atenção do mundo. E quero acrescentar também que o G20 não é uma coisa local, é um evento mundial. O próximo G20 no Brasil daqui a 20 anos. Então, foi uma oportunidade que o presidente Lula chamou para o Brasil para a gente poder ascender cada vez mais as nossas potencialidades no mundo, porque o Brasil, existe uma saída se existe uma saída para o desequilíbrio climático, isso passa pelo Brasil. Então, é nesse lugar que nós estamos. Sem dúvida, ministra, o Brasil no mapa mundi, definitivamente. Defendendo, né, o seu pedaço. Tá certo. Ministra, quero me despedir já. Foi tão rápido, né? Então, ministra Margarete, eu falo que ela é nossa sócia aqui. Vamos providenciar uma carteirinha para ela aqui do Bom Dia Ministra. Encerramos a temporada com ela no ano passado. Já estamos aqui falando de cultura, no encontro de novos prefeitos e prefeitas. Quero que a senhora fique à vontade para se despedir e mandar seu recado aí. Quero agradecer a você, agradecer a todo o pessoal aqui da EBC, desejar sucesso sempre, né, nos programas, agradecer a todos os jornalistas aí que me fizeram perguntas, Sayonara, a Maria, Rosiene, ao Carlos, a Jéssica, ao Danilo, ao Lino Ramos, aos prefeitos e prefeitas que me perguntaram também, desejar boa sorte aos prefeitos e prefeitas nesse começo de gestão, né? Esse encontro aqui, com a participação de mais de 22 mil pessoas, né, inscritas, e vieram quase todos, mais de 4 mil prefeitos e prefeitas estavam aqui presentes, né? Isso é uma acolhida muito maravilhosa que o presidente Lula, o governo federal tem feito para que esses novos prefeitos saibam as ferramentas que o governo federal tem, né, ao vivo, né? Tem aqui o prefeitar, né, que é uma prefeitar. Simulação. O prefeito vem aqui, simula o que as políticas que temos. Então, isso é importante saber. Na prática, é isso que o governo federal tem feito, né? A gente está querendo fazer uma vida melhor para todos, e o presidente Lula tem uma qualidade maravilhosa que ele nos instiga. A gente não pergunta partido, a gente quer saber que as políticas cheguem em todos os lugares do Brasil. Então, agradecer mais uma vez, dizer a todos aí do setor cultural, o Ministério da Cultura está de portas abertas para receber a todos, viu? E agradecer a toda a equipe também do Ministério da Cultura, os secretários, os servidores. Estamos juntos aí nessa grande missão, né, de melhorar o ambiente cultural no nosso país. Muito obrigada, um beijo no coração de todos e vamos todos cuidar do nosso Brasil, né? É isso, ministra Margarete. Obrigada. De novo, obrigada, tá? Espero revê-la aqui sempre. Tenho certeza que vamos nos ver muito aqui. Obrigada, Karine. Ao longo do ano. Também quero agradecer aos colegas que fizeram o Bom Dia Ministra hoje aqui comigo. Espero revê-los também numa próxima oportunidade. Na semana que vem, a gente se vê na quarta-feira lá no nosso estúdio de sempre. Espero também contar aí com a audiência e com a presença de todos. Um beijo para todo mundo. Obrigada. Tchau.